Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, eu sei que o nosso livro já acabou, mas a gente vai falar hoje, na nossa matéria de ciências, sobre os biomas brasileiros, tá bom? Primeiramente, eu gostaria, de falar com vocês sobre o que significa, bioma. Bioma, ele é um conjunto de ecossistemas constituído por características de fauna e flora fisionômicas de vegetação semelhantes em determinada região. Então a gente vai falar agora um pouquinho sobre os biomas do Brasil, tá? Eu enumerei aqui os 6 principais, que é a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e o Pantanal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um, sobre as suas características principais, tá bom, quinto ano? Eu coloquei várias informações, mas eu vou pontuar com vocês as principais, tá? No início eu coloquei para vocês o mapa dos biomas brasileiros e tem a legenda aí embaixo para vocês verificarem cada tipo de bioma, tá? Que está sendo estudado aqui. E primeiramente a gente vai falar do bioma da Amazônia, que ele é o maior, tá? Bioma que nós temos. Por quê? Ele se estende por 9 países da América do Sul, mas a sua maior porção está localizada aqui no Brasil. É um bioma que compreende diversos ecossistemas, apresentando, portanto, uma enorme biodiversidade. Bom, a gente vai falar um pouquinho do clima, da vegetação, da fauna e da flora, da hidrografia e do solo, tá? Que são as principais características. A vegetação é dividida em estratos mais altos não inundados e estratos mais baixos inundados, que a gente chama de mata de terra firme e mata de várzea. A aparência da vegetação confere ao serviço de cima, que é o que vocês vão ver na imagem que eu deixei para vocês, uma camada contínua de copas que dificulta a entrada de luz, fazendo com que haja pouca vegetação rasteira nesse bioma. O clima, ele é quente e úmido, tá? E a temperatura sofre pouca variação no decorrer do ano. A fauna e a flora desse bioma, a fauna ela é representada principalmente pela onça pintada, tá? Mas entre outros animais. Temos também a flora da floresta amazônica, que ela apresenta cerca de 30 mil espécies, e uma das que é mais conhecida, que se destaca, é a Vitória Régia. Bom, o bioma da Amazônia, ele tem a maior bacia hidrográfica do mundo, tá? Que concentra em 20% da água doce do nosso planeta. E o principal rio que drena esse bioma é o Rio Amazonas. Bom, o solo é normalmente arenoso, possui uma camada de humus que é proveniente da deposição da vegetação, frutos e restos de animais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o bioma do Cerrado. No bioma do Cerrado, vocês vão observar na imagem que ele é considerado a savana brasileira. Ah, mas por quê? Primeiro, que ele é conhecido como o segundo maior bioma do país, tá? E o segundo maior da América Latina, da América do Sul, desculpa. É um bioma que ele apresenta diferentes aspectos, vocês vão observar aí na imagem, devido a muitos contatos biogeográficos com outros tipos de biomas, tá? Por isso que ele tem essas características aí. A vegetação, ela apresenta formações savânicas, florestais e campestres. As espécies podem variar entre vegetações arbóreas, arbustivas, cipós, que vão se distinguindo aí entre os estratos lenhoso e herbáceo. As árvores, elas apresentam troncos tortuosos que podem alcançar até 20 metros. Bom, nós temos cerca de 200 espécies nativas do Cerrado que apresentam um potencial medicinal aí, como o pacari e o rufão. O clima desse bioma, ele é sazonal. O que seria isso? São invernos muito secos e verões muito chuvosos, tá? Então, ao longo aí desse período, vocês vão observar que a temperatura ela não vai mudar muito, ela vai ficar em média 25 graus.
As chuvas vão se iniciar em outubro e terminar no mês de abril, dando início aí o período mais seco da época. A fauna e a flora, a fauna do Cerrado, ela apesar de não ser totalmente conhecida, ela é representada pelo lobo-guará, pelo tucano e entre outros animais. A flora, ela já é representada por ipês, baba-timão, jatobá e entre outras espécies, tá? Estima-se que no Cerrado haja cerca aí de 10.000 espécies de vegetais que não foram ainda, que já foram identificadas, tá? A hidrografia do Cerrado, ela é considerada o berço das nascentes dos principais rios do Brasil. Então, esse bioma, ele compreende 9 das 12 bacias hidrográficas, segundo o IBGE. Compreende também a região de grandes aquíferos, como o Guarani e o Bambuí. O solo do Cerrado, ele é bastante poroso e permeável, tornando propício para o processo de erosão que ocorre nesse lugar, tá? Que é uma erosão ocorrida devido à lavagem da camada superficial, aquela cobertura de terra que é tirada. E esse processo, ele tem o nome de lixiviação, tá? Vocês vão ouvir essa palavra muito ainda no decorrer da explicação dos outros biomas, tá ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o bioma da Caatinga. Tá? A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e encontra-se em uma região bastante seca. Ele também é conhecido como uma savana do semiárido e é o único bioma exclusivamente brasileiro, tá? Ele encontra-se bastante degradado, principalmente devido ao uso incorreto e irracional dos seus solos. Então, as principais características desse bioma é a vegetação, que ela é adaptada aí ao clima seco, que é uma característica conhecida aí da área, tá, da região. As plantas, elas apresentam mecanismos de armazenamento de água para sobreviverem ao longo período de seca. E esse mecanismo, tá, de armazenar água, ele recebe o nome de xeromorfismo, tá? Que é esse armazenamento de água para elas poderem sobreviver aos períodos de seca. Então, as árvores daí, elas vão apresentar os troncos tortuosos e normalmente são baixas, representadas por arbustos e cactos. O clima, tá, na Caatinga é semiárido, ou seja, ele tem as características particulares deste bioma. A temperatura vai variar entre 27 a 32 graus ao longo do ano e tem diversas regiões aí que são castigadas devido à alta insolação na região. A fauna e a flora do Cerrado, elas vão apresentar diversas espécies endêmicas que existem apenas nessa região, não tem outra. A fauna é representada por animais como o jacaré do papo amarelo, a jiboia, a arararinha azul, entre outras. A fauna ela é muito rica em biodiversidade, apresenta várias espécies de mamíferos, de aves, de répteis, de anfíbios, de peixes e 221 espécies de abelhas. A flora ela já é representada pelo mandacaru, juazeiro, o xique-xique e entre outras plantas, tá? E ela é determinada principalmente pelas características do solo e dos índices pluviométricos, tá? Já a hidrografia da Caatinga, ela é caracterizada por apresentar rios intermitentes. É aqueles rios que desaparecem aí durante o período da seca. Então, as nascentes desses rios, né, elas encontram-se geralmente nas serras e nas chapadas. Os solos são ricos em minerais, contudo são pobres em matéria orgânica. Os solos mais comuns nesse bioma são os rasos e pedregosos, com coloração que varia entre tons vermelhos a cinza, tá?
A gente vai dar continuidade ao nosso próximo bioma, tá ok? Então, pessoal, dando continuidade aí, tá, aos nossos estudos sobre os biomas, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o bioma da Mata Atlântica. Logo na imagem vocês vão perceber que possui uma floresta densa e contínua. Esse bioma ele estende-se por quase todo o litoral do Brasil. Então, devido ao período de colonização do Brasil, esse bioma ele passou e ainda passa por um intenso processo de desmatamento, restando cerca aí de 10% da mata nativa. Agora a gente vai falar um pouquinho das características da Mata Atlântica, né? Bom, a vegetação ela é constituída por floresta tropical repleta de mangues, de restingas, florestas, tá? Que são vegetações de folhas largas e perenes. As árvores elas vão apresentar aí médio e grande porte. As copas das árvores formam uma floresta densa e contínua, podendo alcançar até 60 metros de altitude. O clima predominante na Mata Atlântica é o tropical úmido, tá? As temperaturas normalmente são elevadas, apresentando também altos índices pluviométricos. A umidade do ar é alta, havendo poucos períodos de estiagem. Devido à sua extensão, esse bioma também abrange regiões de clima subtropical e tropical de altitude. A fauna da Mata Atlântica ela é representada por espécies como tucanos, onças pintadas, bichos preguiças e entre outros. Esse bioma também apresenta cerca de várias espécies de aves, várias espécies de anfíbios, de répteis, espécies também de mamíferos, são 39%, 350 espécies só de peixes. A flora ela é representada por espécies como flor do campo e bromélias e conta com cerca de 20 mil espécies de vegetais, sendo cerca de 8 mil endêmicas. Bom, a hidrografia da Mata Atlântica ela apresenta, assim, 8 bacias hidrográficas alimentadas por rios como o São Francisco, Paraíba do Sul e o Rio Paraná. Ela abrange um dos maiores aquíferos do mundo, que é o aquífero Guarani, tá? O solo da Mata Atlântica, eles são rasos e poucos profundos. Normalmente são bastante permeáveis, portanto úmidos, porém pobre de nutrientes, devido à baixa incidência dos raios solares, que são impedidos de alcançar o solo pela vegetação. A elevada precipitação faz com que sejam propícios os processos de lixiviação, que eu já falei, tá bom? A gente vai falar agora um pouquinho sobre o bioma do Pantanal. Logo na imagem vocês vão observar que ele é considerado uma das maiores planícies alagadas do mundo, isso mesmo, vocês vão ver lá na imagem que é tudo alagado, tá? Devido ao seu terreno ser muito plano. Então, é o menor bioma do país em extensão territorial e por sofrer influência de biomas como o da Amazônia e o Cerrado, o bioma Pantanal apresenta uma grande biodiversidade. Agora a gente vai falar um pouquinho das principais características. A vegetação não é fechada, apresenta aí então campos abertos, variando conforme as características topográficas. São encontrados cerradões, matas, savanas e muitos brejos. E há na região diversos tipos de vegetação. Nas áreas alagadas é comum encontrar espécies aquáticas como a Vitória régia. Bom, o clima que predomina no Pantanal é o tropical, com características, tá, de ser quente e úmido. Há períodos de seca e de chuva. A fauna do Pantanal ela é representada por espécies como o cervo do Pantanal,
o jacaré do Pantanal e o tuiuiu. São encontradas aí cerca de 132 espécies de mamíferos, 463 espécies de aves, entre espécies de répteis, de anfíbios e de peixes. A flora do Pantanal, ela é representada pela vitória régia, pelo aguapé, a orquídea e entre outras, tá? São encontradas aproximadamente 2.000 espécies de plantas, normalmente provenientes de outros biomas. A bacia hidrográfica que abrange a região do Pantanal é a bacia do Rio Paraguai. Os seus rios principais aí que vão alimentar a região é o Rio Paraguai e o Rio Cuiabá. O solo, tá? Nos períodos das cheias, parte da planície pantaneira vai se alagar e o solo não é capaz de absorver toda a água, então por isso que fica alagado. O solo é constituído por deposição de fragmentos rochosos vindo de áreas de maior altitude. Eles são impermeáveis e apresentam baixa fertilidade. Por último, a gente vai falar agora sobre o bioma do Pampa, tá? Que possui vegetação rasteira conhecida como campos nativos. Vocês vão observar aí que ele é conhecido como Campos Sulinos porque ele é encontrado apenas no estado do Rio Grande do Sul. Até mesmo lá no mapa que eu deixei no início, vocês vão observar isso, tá? A vegetação do Pampa, ela é constituída por gramíneas em sua grande maioria. Apresenta dois tipos aí, campos limpos, que são os arbustos, e os campos sujos, que não tem a presença de arbustos. Ela é representada por um tapete herbáceo que alcança até 50 centímetros. Bom, o clima predominante é o temperado, que tem características de subtropical frio. Então, ou seja, já que lá é um pouco frio, a média anual da temperatura é de 19 graus, tá? Apresenta as 4 estações muito bem definidas. A fauna, ela é representada por espécies como o veado campeiro, o preá, a ema, entre outros. O bioma, ele conta com cerca de 100 espécies de mamíferos e aproximadamente 500 espécies de aves. A flora é representada por espécies como a babosa do campo, o trevo nativo e a grama tapete. Esse bioma ele apresenta cerca de 3.000 espécies de vegetais. Bom, a hidrografia do Pampa, ela abrange uma área com 2 bacias hidrográficas, que é a Bacia Costeira do Sul e a Bacia do Rio da Prata. Apresenta um elevado potencial hidroelétrico e possui rios bastante navegáveis. Já o solo do Pampa, tá? São de baixa fertilidade, arenoso e propício a processo de lixiviação, que é aquele processo que eu falei, que é um processo de erosão aí, tá? Por causa da cobertura, tá? Que ela é lavada, ela é retirada. Então, devido às práticas agropecuárias intensas na região, boa parte desse bioma sofre com a devastação. Bom, pessoal, falei para vocês aí sobre os 6 biomas, tá, do Brasil. Eu vou deixar um link também de uma professora que fala dos biomas de uma forma resumida. E eu coloquei para vocês aqui no finalzinho uma folha, tá? Com as principais características de cada bioma que eu falei. Então, eu vou falar para vocês aqui, ó, as principais características de cada bioma, porque eu coloquei todas as características, fui falando as principais, mas eu fiz ainda um pequeno resumo para vocês, tá? Eu peguei esse resumo no site do Brasil Escola, tá? Eu anexei esse resumo aí para vocês. Então, olha só, a gente vai falar primeiramente aqui do bioma da Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo, apresenta grande biodiversidade, abrange a maior bacia hidrográfica do mundo, região de clima quente e úmido, e a vegetação divide-se em mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó.
Aí agora a gente tem o bioma do Cerrado, que ele é conhecido como a savana brasileira, apresenta grande biodiversidade e potencial aquífero, abriga então, né, as nascentes dos principais rios brasileiros e é uma região de clima tropical sazonal. Agora a gente vai falar um pouquinho do bioma da Caatinga, que ele é considerado o bioma mais seco do Brasil, apresentando baixos índices pluviométricos. É um bioma exclusivo do Brasil, caracterizado pela ocorrência de rios intermitentes e vegetação, né? Aquela vegetação que eu já tinha explicado para vocês. A região é de clima semiárido. Bom, já o bioma da Mata Atlântica, ele compreende a região costeira do Brasil, restam menos de 10% da mata nativa, é uma região de clima tropical úmido e a vegetação também é uma vegetação estacional, tá? Tá tudo explicadinho lá com detalhes para vocês, lá nos biomas. Aí a gente ainda tem o bioma do Pampa, que ele é conhecido como Campos Sulinos, apresenta elevado potencial hidrelétrico, é uma região de clima subtropical e a vegetação campestre. E por último, a gente vai falar do bioma do Pantanal, que ficou faltando, é isso mesmo? É essa mesmo. Que é uma das maiores planícies alagadas do mundo, apresenta grande biodiversidade, influenciado por outros biomas, como Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia. Compreende a bacia hidrográfica do Rio Paraguai. Bom, fiz um breve resumo para vocês, então o que vocês precisam saber dos biomas? Vocês precisam saber as características, tá? Como a vegetação, é importantíssimo vocês saberem sobre a vegetação, é importantíssimo vocês saberem sobre o clima, a fauna e a flora, tá? Então, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí. Vou deixar o link para vocês, tá? Explicando com desenhos, tá bom? Um pouquinho mais sobre os biomas. Então, beijos para vocês e até a nossa próxima live. Tchau, tchau!